vos hayas aceptado participar y la verdad que súper contenta y con un tema tan interesante como tu investigación sobre el colorido y cómo aplicar esa técnica online, ¿no? Para las asesorías online. Y la verdad es que antes de que empecemos a hablar sobre tu tema, quiero agradecerte la participación porque color es una parte fundamental de imagen y en nuestra línea de investigación, que te acuerdas vino del año pasado, que la comenzamos, que vos participaste también, venimos desarrollando esta idea de la imagen integral, 360, ¿no? Entonces, fíjate cómo esa misma imagen, incluso en color, ha cambiado, porque vos hablás en tu trabajo sobre las pantallas, ¿no? Cómo modifican el color. Completamente. Hoje dependemos de ferramentas tecnológicas que ainda precisam ser aperfeiçoadas para que a gente possa trabalhar com segurança, né? E o trabalho da imagem 360 atualmente é diferente, né, Maria Pia? Hoje, com essa nova realidade virtual, né, esse novo mundo, o nosso trabalho de consultor, o nosso posicionamento mudou um pouco. Então, é muito importante nós acompanharmos essas mudanças para poder atender melhor as demandas dos nossos clientes, que também mudaram, né? Então, é muito importante a gente estar conectado com esse zeitgeist, com esse espírito do tempo, né? Exactamente, sí. Es importante que una pequeña presentación tuya, creo que todos ya te conocen. ¿Quién no te va a conocer? No. Es famosa, famosa. Pero Luciana Urlich ha sido la presidente de AC Brasil y ella es una experta en colorimetría. Es una de las personas que más capacitadas están en colorimetría del mundo, yo creo, del mundo. Gracias, sí. Tiene un desarrollo increíble, así que un placer tenerte, de verdad. Muito obrigada. A cor é um assunto que me encanta muito e percebo que as pessoas também, quando descobrem esse universo de como podem trazer cor para o seu visual e que isso pode melhorar a sua comunicação, né, da sua imagem, pela aparência, as pessoas ficam encantadas com esse processo. Sim. Então, vejo que as pessoas ficam muito ligadas, às vezes, só na proporção física, no estilo, mas a cor também pode nos ajudar nesse trabalho de dizer quem somos pelo estilo, pelas cores, né? Então, realmente, a gente tem muito a trabalhar com as cores, principalmente agora nesse universo dentro de uma tela, que a nossa comunicação verbal a não verbal ficou muito restrita, né? O gesticular, a postura, a gente não tem muito esse envolvimento, né? Então, a nossa presença, a gente tem que trabalhar muito dentro desse quadrado, né? Então, pequeno espaço, não? Exatamente. Que é o look a frame, né? Então, a gente tem uma moldura e dentro daqui trabalharmos a nossa postura, a nossa aparência, a entoação de voz. Então, realmente, a cor entra como um elemento importante, de impacto, mais ainda, eu acredito, né? Sim, sim, sim. Por isso, hoje me vim assim com pañuelito. Está hermosa, sim, está hermosa de inverno, com os colores. Sim, ai, que gostoso, sim. Me encanta a temperatura aí da Argentina mais frio, inverno de verdade, né? Porque nós aqui, nosso inverno é 25 graus, não tem inverno. No, acá es invierno en serio. Sí. De verdad. Luciana, ¿y cómo fue que se te ocurrió trabajar sobre esta línea? Porque si bien hoy podemos decir que es una cosa indispensable, ¿no? Sí. Yo creo que es la pregunta de todos los asesores ahora. ¿Cómo hago para aplicar todo lo que aprendí en color, todo lo que sé a un cliente online, ¿no? Sí, entonces, me gustaría saber qué te llevó a investigar sobre eso para el trabajo.
É porque justamente a questão dos atendimentos, a gente já tinha uma tendência, né, por todas as empresas que trabalham com tendência de comportamento, a ideia de que ficaríamos mais com trabalho em home office, mais encontros online, né? Então, de qualquer maneira, mesmo com atendimento presencial antes da pandemia, a gente precisaria trabalhar muito como trabalhar a ambientação da nossa cliente numa reunião de trabalho, dentro dessa moldura, né? E com a pandemia e tudo que nós estamos vivendo, todo esse processo se acelerou, né? E as pessoas muito perguntando, mas agora como eu vou fazer um teste de cor se eu tenho um problema de calibragem de câmera, eu tenho um problema de luz, né? Como nós podemos fazer essa investigação por outras maneiras ou trabalhar outros aspectos da cor dentro desse atendimento, né? Então, com certeza, isso impactou diretamente no processo da cor na imagem, porque a parte do estilo, a parte da proporção física, a parte do branding mesmo da pessoa, do seu posicionamento. É muito fácil transferir do ambiente presencial para o ambiente digital, né? Mas as cores, ainda temos esse impasse das ferramentas que ainda não temos elas por completo para se poder fazer um teste com segurança, né? Então, resolvi fazer essa investigação e trabalhar dentro do processo das cores o que é possível fazermos no ambiente online. E tem muita coisa a ser feita, né, Maria? Eu acho que o bom de uma situação, não existe coisa boa com essa pandemia, né? Mas se a gente puder tirar alguma lição positiva, é de nós nos reinventarmos, descobrirmos novos caminhos, descobrir novas maneiras de fazer a entrega do trabalho para as nossas clientes de consultoria de imagem. Então, trouxe quando você me fez o convite para trabalhar dentro do colóquio, eu estava trabalhando em cima de um atendimento online, mas que seria completamente diferente, né? E tive que retomar, reescrever a tempo para poder trabalhar dentro dessa nova realidade e que, no final de tudo, vai ser mais um produto dentro do portfólio de um consultor de imagem. Claro, 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 sí, 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 totalmente. Es un desafío, ¿no? Sí. Y cómo, a mí me gustaría decirle a las personas que nos están viendo, si desean hacer alguna pregunta al final, podremos contestarles, ¿sí? Por favor, sí, Porque yo creo que es muy importante este tema y debe haber muchísimas preguntas, ¿no? Estamos aqui, vai ser um prazer responder a todas as perguntas. Ay, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y tus alumnas ya están viendo cómo aplicar la colorimetría online? Sim, então elas estão fazendo tanto o processo presencial, agora estão retomando o processo presencial do teste de cor individualmente, mas as pessoas distantes fazendo esse atendimento que a gente não conclui uma cartela de cores, mas conclui algumas características que é possível fazer a entrega para a nossa cliente online. Eu acredito, né, Maria Pia, até gostaria de saber a sua opinião. O atendimento online, ele é um pouco mais restrito, ele é um pouco mais rápido, ele é mais objetivo. Então, eu acredito que ele é um processo diferente também do processo presencial, né? Sim, então, eu absolutamente. Acredito, né, assim, algumas coisas a gente consegue perceber, consegue colocar em prática, consegue entregar para a nossa cliente, mas o processo online, eu acredito que ele é um processo mais pontual, né? Exato. Então, eu acredito que isso, principalmente aqui no Brasil, nós estamos num país muito grande, tem uma demanda muito grande de pessoas que vivem em cidades pequenas, em lugares muito distantes, e que vão querer comprar esse produto à distância, né? Quer dizer, absolutamente. Então, eu acredito que são mercados que se complementam, são produtos que se complementam.
sí, né? absolutamente, sí, sí, totalmente, sí. Pero ha cambiado mucho, digamos, la perspectiva, ¿no? Incluso los clientes, lo noto en los clientes, ¿no? Están con Sim, muchas dudas, sim. pero ¿va a poder usted diagnosticarme? Eso es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Sim. ¿Realmente va a poder? No Então, entienden bien. eu acho que tem uma ideia que os processos online, à distância, não são tão de qualidade como um atendimento presencial. Sí. E tudo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos experimentando que é possível, sim, um serviço de boa qualidade, né? Tanto uma charla, uma classe, como uma reunião, como, né, quantas coisas a gente atualmente estamos fazendo à distância e que estamos trabalhando da mesma maneira, né? Então, acho que houve pela necessidade, houve uma validação da possibilidade de ocorrer alguns processos dessa maneira online, né? A gente tem dentro da Cor ainda o problema das telas, né, de celulares que tem muita divergência de cores, né? Vou mostrar aqui para vocês, a gente... Impresionante. Né? ¿Lo vas a mostrar hoy? Vou mostrar, sim. Ah, es increíble. Algumas fotos diversas. Felicitaciones. Sim, porque Creo que esse é sos o la ponto. única que lo hace. Vos y Mónica Bravo. Mónica Bravo también tiene un desarrollo así, pero después no lo he visto en nadie más. Y es totalmente cierto. Es increíble. Sim. Como se mudam as cores conforme a tela do computador ou a tela do celular. Então, isso ainda é uma barreira para continuarmos a parte, principalmente de temperatura de pele. Claro. Mas eu acredito que com todo esse desenvolvimento tecnológico, cada vez mais vai ser aperfeiçoado por uma necessidade. Creo que sí. Eu acredito que logo a gente vai vencer essa barreira, acredito. ¿Y hoy cómo lo solucionas con el cliente? ¿Le dices, lo guías con la luz que tiene que tener? Eu falo muito, a parte da coloração técnica, eu falo muito do contraste, da profundidade, e a parte da temperatura, não tanto. Eu falo mais do diagnóstico do contraste. E ainda a questão do uso das cores universais, aqueles tons de cores que ficam bem na maioria das pessoas, que são cores fáceis de se encontrar no mercado, que são cores que todas as lojas têm, né, todas as tendas têm, por serem fáceis de vender, mas não faço a parte da temperatura, eu não indico fazer, porque o número de erros assim, das pesquisas que eu fiz é muito grande, muito, muito, muito grande. Claro. Então, mas eu acho que dá pra gente, assim, o desejo de imagem, a psicologia das cores, a parte da combinação de cores, a parte de tendências. A gente pode trabalhar muito esse universo dentro do que a cliente quer transmitir, que imagem ela quer ter. Então, é um bom começo para a cliente entender de cores, conhecer um pouquinho de si e logo em seguida, no futuro próximo, fazer o restante da parte presencial. O restante do teste presencial. Qué bueno, qué bueno. ¿Quieres que compartamos el...? Sí, ¿posso compartilhar? Sí, claro, claro. Sí, por supuesto. Então, vai ser um prazer compartilhar a tela. Vamos lá, só deixa eu voltar. Então, vamos falar hoje um pouquinho sobre o atendimento online de coloração pessoal, como a Maria Pia já me apresentou, né? Então, vamos trazer um pouquinho do estudo que eu levei para o colóquio da Universidade de Palermo, dentro do caderno, né? Muito prazer em participar de novo dessa publicação acadêmica que traz muita credibilidade para o nosso trabalho, né, Maria Pia? Certo. Então, o que a gente sempre fala é do impacto da cor na nossa imagem pessoal, né? Então, o Instituto da Cor já diz que dentro da nossa aparência, que é um dos 3 pilares da nossa imagem, a cor transmite muito de quem nós somos, o nosso humor, de que mundo a gente vem, né? Quais as nossas habilidades. E
diz que a cor é o elemento de maior impacto na nossa aparência, né? Eu acredito que, não sei se é de maior impacto, mas talvez as pessoas não tenham consciência de quanto a cor pode comunicar muito das nossas habilidades, de quem nós somos, do nosso trabalho, do nosso humor. Então, quando a gente descobre essa ferramenta de comunicação através das cores, o mundo se abre, né? Então, acredito que isso é muito importante de trabalhar, certo? Dentro da coloração pessoal, do processo, né, de conhecimento de cores, eu divido duas fases para trabalharmos. A primeira, a análise técnica da cor, ou seja, como eu descubro o pigmento da pele do meu cliente e que cores funcionam com a sua pele. E depois as cores que eu chamo de cores da sua essência, né? Como que eu personalizo o uso das cores dentro. Quem essa pessoa é, de que De universo acuerdo ela vem. a cada uno. Ah, Sim, qué interesante. de acordo com a sua personalidade, né? A gente tem várias pessoas, às vezes, com a mesma cor de pele, mas que usam a sua cartela de maneiras distintas. Por quê? Idades diferentes, personalidades diferentes, trabalhos diferentes, países diferentes que vivem. Então, a gente vai entregar essa personalização do processo. Qué Tá? interesante. Então, vamos falar um pouco dessa análise técnica da coloração, né? O que com certeza nós conseguimos fazer dentro da fase da análise técnica, dentro do processo online, é a parte do contraste natural, né? E é um elemento muito importante, principalmente quando vamos trabalhar as cores de acessórios próximas ao rosto, cores de cabelo, né? E as cores da roupa que nós empregamos aqui perto do rosto. Inclusive, todo o processo da coloração pessoal, quando falamos em harmonia de cores, são essas cores aplicadas nesse look a frame, que é o que nós vivemos hoje, né? Como a gente é visto nesta moldura, certo? Então, inclusive, uma das dicas que as empresas de tendência nos traziam, né, para 2020 é a valorização da nossa beleza pelos acessórios de brincos, colares, o corte de cabelo que nos traga muito a nossa personalidade, as cores usadas aqui próximo ao rosto, né, porque são os acessórios que mais vão comunicar quem nós somos, né? Hoje em dia, a bolsa, o sapato, pouco vai se ver dentro desse universo que o nosso trabalho virou, né, o nosso cenário de casa, né? Se a gente quiser mostrar o cenário de casa, porque tem as telas do Zoom, que você pode colocar o fundo da tela que você bem entender, e essa beleza que vocês estão transmitindo, como eu e Maria Pia estamos aqui hoje vistas numa moldurinha, tá? Então, na hora da gente pensar na cor de cabelo aplicado, na cor cosmético, mais clara ou não, né? A questão de um batom mais escuro ou mais claro, um acessório como Maria Pia está usando um óculos mais escuro, o quanto eu consigo trabalhar de profundidade de tons próximo ao rosto é muito importante. Então, é um elemento que podemos trabalhar com os nossos clientes, tanto pensando na harmonia da cor, como pensando na força e na mensagem desta imagem, né? Nós sabemos que o signo, o significado de uma imagem com mais contraste, como essa moça, ela tem uma imagem com mais força, mais presença, né? Até mesmo um certo distanciamento. E uma imagem com menos contraste, com cores mais parecidas, sempre vai nos dar uma ideia de proximidade, de acessibilidade, certo? Então, importante pensarmos nesse posicionamento do meu cliente, como ele quer ser percebido e visto, e quanto nós conseguimos dar mais contraste a ele de uma maneira natural ou não, certo? Então, a leitura do contraste sempre começa fazendo uma foto em preto e branco do meu cliente, né? Transformando essa foto em preto e branco, para podermos fazer uma comparação desses tons de cinza aplicados na frente do rosto dela com os tons de cinza que ela tem no seu próprio rosto, né? E aqui, nessa foto, foi uma foto
Enfim, o tom 10, que é o mais escuro, é o tom do cabelo, o tom dos olhos dela, e a pele está num tom 3 ou 4. Tá? Então a gente vê que ela tem bastante diferença entre cores de cabelo e cor de olhos, certo? Nós temos aí uma classificação de pessoas de baixo contraste, de médio contraste e alto contraste, né? Então é importante a gente pensar qual o intervalo entre o tom mais claro e mais escuro de uma beleza e qual é o tom mais claro e qual é o tom mais escuro. Né? Então eu posso ter uma pessoa de pouco contraste, de baixo contraste, de cores mais claras, e eu posso ter uma pessoa de pouco contraste, de baixo contraste, de cores mais escuras. Uma pele mais escura, olhos mais escuros, pele mais escura. Então, a indicação de tons de maquiagem, de tons de cabelo, de estampas próximo ao rosto vão ser diferentes. Né? E só o alto contraste, que sempre vai ser uma pessoa de uma pele muito clara, com um cabelo muito escuro. Né? Então, uma pessoa que traz mais força para a sua imagem. Por exemplo, essa moça, quando a gente coloca essa foto dela em preto e branco e 3 estampas, né, próximas, indicando qual contraste seria dela, o contraste natural dela vai ser esse de baixo contraste, pouca diferença de cores. Né? Então, imaginem que ela é uma cliente que nos traz querer saber a sua cor, porque ela percebe que a imagem dela é uma imagem muito infantil, uma imagem muito jovem, e ela tem um trabalho de chefia dentro de uma empresa de tecnologia. Então, que ela precisa de mais força para essa imagem pessoal. Né? Então, mesmo ela sendo um baixo contraste, eu posso trabalhar nela cores de médio contraste. Uma maquiagem um pouco mais escurecida, né, trabalhar no cabelo dela, tirar as luzes, deixar um tom mais sólido e mais escuro, o natural do cabelo dela. Né? Posso trabalhar a questão de estampas também com uma cor com um pouquinho mais de contraste, para trazer um pouco mais de força para essa imagem. Claro que dentro desse trabalho de força, podemos trabalhar linhas mais retas, menos detalhes na roupa, a gente pode trabalhar outros elementos de design, né, como padronagem, não padronagem, cores sólidas, cores intermediárias para mais escuras, estampas de médio contraste para trazer um pouco mais de força para ela. Mas nesse contexto, colocarmos uma estampa de alto contraste para sua beleza seria um desastre, porque a gente olharia só para essa estampa, né? Y traería para ella una fragilidad en vez de una fuerza. Sí, es el caso, por ejemplo, de cuando se acuerdan de lo que, cómo era la ropa, ¿no? Pero Sim, não se acuerdan de la persona. A pessoa, exatamente. Você fala, nossa, aquela moça da estampa tal, né? Então, Sim. na verdade, aqui a gente pode fortalecer um pouco do seu contraste, da sua imagem crescer, mas se eu trabalho cores com muito contraste, eu apago a sua beleza por completo. Então, só o efeito do contraste nos acessórios, na cor de cabelo, na estampa próxima ao rosto, a gente já consegue trabalhar esse posicionamento e essa harmonização para chamar mais atenção para a sua beleza. Então, isso já é muito importante de fazer, certo? Sim, sim, sim. Por exemplo, a imagem dessa moça, quando transformamos em preto e branco, ela está com uma roupa estampada, né? E a gente vê que o claro e escuro dessa estampa é exatamente o claro e escuro da beleza dela, da estampa natural do rosto dela. Então, é essa ideia de perto do rosto, a gente produzir estampas entre duas cores de roupa, ou a estampa mesmo da roupa, que tenham a mesma diferença de profundidade da beleza do rosto daquela cliente. E isso vai trazer uma força para a sua imagem, para o conjunto. O conjunto vai ficar mais interessante, certo? Claro, claro. Y sí, eso nós podemos... Perdón, Luciana, te voy a hacer una pregunta sobre esto. Claro. ¿Tú lo haces con los clientes? O sea, pasas con una foto online, ¿sí? Cuando atiendes a clientes online. Esta es la técnica, digamos. Es una forma. Sim, e a foto é importante que peça para que a cliente use a luz natural,
né? Que o rosto todo esteja iluminado dentro de uma boa luz, uma luz que não pode ser como o dia daí, hoje cinzento, chuvoso, um dia mais claro, né? E usar nas ferramentas do celular, você ir até em saturação e tirar toda a saturação da foto. Ah, Tá? Não aconselho utilizar filtros. Os filtros, às vezes, são mais escuros, mais claros, então eles modificam um pouco. sim. Então, realmente, usar essa foto e fazer essa transformação, certo? Para a foto em preto, como a gente usa foto em preto e branco, não tem a diferença da calibragem das câmeras, isso não vai ter nenhum tipo de problema, porque a gente não está trabalhando dentro da cor de cada câmera, certo? Claro. Então, isso a gente consegue trabalhar muito facilmente. Qué bueno eso, porque hay muchos colegas nuestros que justamente, ¿no? Están sin poder resolver este tema, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Así que creo que es muy interesante. O contraste é muito interessante e as pessoas têm gostado. Eu vejo, Maria Pia, que a maioria das pessoas não conhecem esse conceito do contraste natural. Exato. E não sabe o quanto, às vezes, um óculos assim pode tirar a sua força, né? Um batom um pouco mais escuro ou claro demais. Como isso já dá uma diferença muito grande no impacto da sua beleza. Tá? Exato. Sim, sim, sim. Perfeito. Bom, e aqui eu trago uma imagem da mesma atriz, que a gente vê que ela tem pouco contraste, ela é olho claro, pele claro, olhos claros, mas que em todas as imagens ela trabalha cabelos um pouco mais escuros, um pouco mais claros, mas todos harmônicos dentro da beleza dela. Então, essa ideia, dentro do contraste natural da pessoa, posso clarear um pouco, posso escurecer um pouco, dependendo do desejo da imagem. Né? Claro. Quero parecer mais jovem, né? Então, clareça um pouco esse cabelo, usa os elementos mais claros. Precisa um pouco mais de força. Posso deixar sempre, né? Eu falo que no contraste, deixar a raiz do cabelo com a cor da sobrancelha harmônicas no mesmo tom, isso já é um efeito muito positivo. Sí, sin duda, sí, sí. Y qué interesante lo que mostrás, porque acá lo que juega es simplemente el color y cómo se le puede imprimir carácter, ¿no? Y cambiar el rol de la imagen a través del color. No, acá no interviene casi la indumentaria, ¿no? Exatamente, pela cor mais escura, mais clara, dentro do cabelo, dos lábios, e se a gente tivesse óculos, talvez aqui também, é um elemento de muita força, que a gente pode trabalhar dentro, independente da indumentária. O lenço, como você está usando hoje, ele traz, ele é o ponto alto do seu visual. Então, dentro dessa ideia do que nós vemos, né, dentro do online, o lenço, o colar, o batom, né, o óculos, eles vão trazer essa força. Os brincos têm que ser muito grandes, porque como a gente usa muito fone, os brincos acabam desaparecendo. Né? Exato. E é claro que tem que ser um elemento que traga uma força para aquela imagem. E não que eu veja só o óculos, que eu veja só o lenço. Né? É muito importante pensarmos nesse efeito. Sí, es totalmente cierto. Qué interesante, qué buena imagen. E o restante da análise técnica, que seria a temperatura e a intensidade, a gente tem o problema da luz de cada local, das telas de computador, tem a calibragem das telas, que possivelmente vocês estão de casa e cada um está nos vendo com cores diferentes. E que realmente esse é o grande entrave ainda de fazermos a parte da temperatura da pele e a parte da intensidade. Né? Vejam, eu fiz um teste aqui com 3 aparelhos de celulares diferentes e a mesma foto, tirada na mesma hora, as 3 fotos. Olha como a pessoa aparece mais fria, aparece mais quente, aparece um pouco mais escura, o cabelo muda a cor também. Então, a gente não pode, né, hoje, usar a ferramenta da fotografia, no meu ponto de vista, porque a gente coloca a nossa reputação em risco. Né? Como que eu vou dizer para uma cliente, imagina se eu analisei ela num aparelho da Motorola, ela vai ter pele fria. Se eu analisei no LG, a pele é muito mais quente. Então, essa calibragem de cada uma das câmeras nos impossibilita um pouco deste processo. Tá?
Mas eu acredito Impresionante. Creo que esto es, creo que la única o una de las únicas que lo hace. Y es impresionante, ¿no? ¿Cómo Não, se...? sim, eu postei uma foto assim, Maria Pia, no meu Instagram, e foi uma polêmica, Sí, né? yo la vi, yo la vi. E foi Yo uma la vi. polêmica porque realmente assim é isso, as pessoas nos procuram porque acreditam no nosso trabalho, querem um resultado assertivo. Então podemos falar do contraste que é assertivo, né? A temperatura deixa para um segundo momento ou para o atendimento presencial, né? E no online vamos falar da profundidade e olha aqui de novo a mesma foto com celulares diferentes, as cores diferentes, né? Totalmente. Qué Então, increíble. eu gosto muito de trabalhar, Maria Pia, em cima do conceito das cores universais, né? Para aquela nossa cliente que atendemos online, que ela quer fazer uma compra de uma roupa, a gente quer dizer quais as cores que ela pode ser mais assertiva, e realmente ela vai querer talvez aparecer dentro desse universo da moldura num trabalho, numa imagem de trabalho, uma imagem profissional. Então, eu indico muito nós falarmos das cores universais, né, que são essas cores que têm um equilíbrio de temperatura, de intensidade e de profundidade. São aquelas cores que ficam bem em praticamente todas as pessoas e que todas as cores têm. Um verde intermediário, o vermelho puro, esse rosa que não é nem o rosa nem laranja e nem pink, é um rosa melancia, um rosa né, que está nesse meio termo, né? Um tom de vinho que não é nem tão alilazado, nem tão terroso, né? Um azul médio e o próprio azul petróleo, que é um azul que fica bem para todas as pessoas. Então, como indicação para compra para esses clientes do online, essas cores e outras mais, a gente pensar num bege, num tom de marrom que não é nem tão bege, nem tão acinzentado, um tom de fende, que a gente chama aqui esses tons mais né, nem cinza, nem marrom, são cores que a gente pode indicar para as nossas clientes, como na maquiagem a gente pode indicar esses tons intermediários, aquela tom de boca, que não é nem amarronado nem rosado. A base, que seja um BB Cream, CC Cream, que seja que tenha aquele ajuste tecnológico, tem produtos hoje, principalmente com fator de proteção, que ele é um tom universal, que fica bem para todas as pessoas, porque ele se ajusta tecnologicamente à nossa pele. Então, trabalhar dentro desses tons, a indicação não da personalização das cores, mas trabalhar com essas cores que abraçam mais peles, abraçam mais cores. E, claro, dentro do contraste, qual pessoa segura um tom mais escuro, um tom mais claro, né? Eu, por exemplo, entre eu e Maria Pia, eu teria que usar sempre um batom, uma moldura de óculos mais clara, porque eu tenho menos contraste, e Maria Clara os tons Maria Pia um pouco mais escuros, né? Então, a gente consegue trabalhar essa profundidade personalizada, mas o tom da cor ter esse tom intermediário, universal, que são as cores, por exemplo, vou falar o nome de um blush da NARS, que é um blush que chama Orgasmo, que ele tem partículas de pigmento pêssego e rosado. Não é à toa que é o blush mais vendido mundialmente, porque ele se ajusta na maioria das peles, porque ele tem o pigmento quente e o pigmento frio. Claro. Então, procurarmos algumas linhas de maquiagem para os nossos clientes que tenham esse tom intermediário, esse tom calibrado, se a gente pudesse falar, esse tom universal de maquiagem, tá? Mesma coisa para a armação de óculos. Para minha cliente que tem um alto contraste, eu posso indicar uma armação mais escura. Para uma cliente que tem menos contraste, uma armação vinho, um azul petróleo, um tom de tartaruga, aquele marrom meio acinzentado, que não é nem quente nem frio, vão ser boas opções para essa pessoa. Algo intermedio, sim. Exatamente. Sí, ¿tá? sí. Y Luciana, ¿de qué manera vos aplicás este concepto que tan interesante? Tengo algunas preguntas para hacerte, que las estoy leyendo acá desde el celular, pero me gustaría preguntarte de qué manera vos
aplicás este concepto tan interesante de la personalidad con el color, Sim, ¿no? sim. Vamos a suponer, tienes un cliente que es de bajo contraste, pero Sim, que tiene, o sea, muy suave, casi no tiene contraste, sim, y, por ejemplo, una primavera suave, una cosa así sim. como, bueno, Assim, um verão suave, primavera clara, también, imagem sí, bem acessível. exacto. Y imagínate que es una persona que tiene mucho carácter, que es un director o una directora de una empresa y bueno, es muy espontánea, muy abierta, Sim. muy segura de sí misma. ¿De qué Então, manera? então, podemos trabalhar não os tons tão claros. Então, se ela naturalmente tem um baixo contraste, vamos trabalhar médio contraste, parecido com a sua beleza, mas fortalecer um pouco. Ah, Né? Trabalhar a linha da sobrancelha naturalmente, pintar um pouquinho com um tom marrom, veja, que aumentar um pouquinho o contraste não traz um malefício. Quando eu trago cores muito fortes, eu estrago sua imagem, mas eu adiciono um pouquinho mais de profundidade. Um óculos em tom intermediário. Se ela tem luzes no cabelo, né, as mechas, deixar o tom mais escuro da raiz aparecendo. Usar um batom, um tom intermediário. Talvez indicar para ela não trabalhar linhas orgânicas e tão arredondadas, trabalhar linhas mais retas. uhum. Né? Trabalhar a roupa também nos tons mais masculinos, trabalhar mais os tons acromáticos, os cinzas, marinho, não trabalhar rosinha, azulzinho, trabalhar cores com um pouquinho mais de força, pensando na psicologia das cores. Certo? Exacto. Então, trabalhar dentro da psicologia das cores, os tons que vão trazer essa força, esse posicionamento, essa presença, certo? Bien, bien. Então, é muito importante pensar, como também eu posso ser uma mulher alto contraste, que fala, olha, eu preciso, né, as pessoas acham que eu sou muito brava, que eu não consigo liderar uma equipe porque as pessoas se distanciam de mim. Como eu vou trazer essa proximidade? Então, também trabalhar, eu não vou conseguir diminuir muito o contraste dela, em termos de cores, mas batons menos escuros, óculos também, linhas mais arredondadas. Daí a gente trabalha com outros elementos de design também, que trabalhem essa proximidade. Né? Qué interesante, qué bueno, apasionante, Sim. increíble. Muchos trucos, muchos Sim, trucos. muito, que são as cores da sua essência, justamente, né? A gente trabalhar dentro desse mundo que a gente é visto só por essa moldura, como que eu transmito essas mensagens, né? Então, o desejo de imagem, Maria Pia, eu acredito que as pessoas querem saber a sua cartela de cor, sim, mas elas querem, hoje eu quero parecer mais jovem, quero parecer com mais credibilidade, ou preciso de mais dinamicidade na minha imagem, e as cores a gente podem contribuir com essa vontade da cliente, né? Então, trabalhar todos os elementos de design junto com a cor, as linhas, né, mais retas, as cores mais sólidas, a estampa mais geométrica, para quem quer mais força e para quem quer mais acessibilidade. As cores mais claras, as cores com estampa, misturas de pouco contraste, linhas, texturas, linhas arredondadas para essa pessoa, né? E trabalhar dentro do contraste dela, fortalecer um pouco esse contraste ou amenizar esse contraste. E em termos do colorido, trabalhar esses tons universais que não atrapalham de deixar a imagem desvalorizada, por conta que a cor é muito quente, muito fria. Esses tons intermediários que trabalham muito bem em termos de temperatura, intensidade e profundidade. Né? Então, tenho visto que isso tem funcionado muito bem. Tá? Muito, muito bem. Sim, sim, sim. A psicologia das cores é uma ferramenta muito importante, né? Se a gente percebeu, né, há dois fatos que me marcaram muito dentro desse, né, quando teve o problema da pandemia, que foi a capa da revista Vogue Itália, que saiu em branco, né? Que era para nos trazer a ideia de uma nova página, um novo começo, a paz, a limpeza, né? Os médicos que usam o branco, que, né, precisam do nosso
respeito no momento desse. Então, assim, a cor trouxe muitos significados dentro, né, do contexto. Então, a gente saber indicar, principalmente para as nossas clientes que têm um posicionamento profissional, a cor que vai de encontro com a mensagem do cargo que ela ocupa, né, do posicionamento dela, é extremamente importante. Né? A rainha Elizabeth, que apareceu num primeiro pronunciamento toda de verde, né, nos dando a ideia de esperança, de saúde. Né? Claro. Então, é muito importante os consultores pensarem muito na psicologia das cores, no contexto dos dias que a gente vive hoje, que a sustentabilidade, né, o verde é sustentável, o branco tem a ver com saúde e com sustentável, que tem pouco pigmento. Então, a gente pensa o azul, que traz muita credibilidade, um cinza médio, que traz sempre uma ideia de credibilidade, força dentro do mundo corporativo. Então, é muito importante pensarmos nessa psicologia das cores e colocarmos as nossas clientes a par desses significados, que ela vai usar as cores com muito mais consciência. Né? Exacto, sí, 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 sí. Sí, muy interesante. A adequação da cor para o seu cargo de trabalho é muito importante saber o quanto eu quero, né, um trabalho mais formal, por mais que hoje todos nós estamos mais informais dentro dos trabalhos home office, mas dentro de um cargo eu tenho que saber que cor me veste dentro do cargo que eu assumo, como me traz dentro do meu papel dentro daquela empresa. Né? Então, absolutamente. É muito importante, né? Desde a cor do esmalte, que parece que é pequenininho, mas que aparece, né? Desde a cor de um acessório que às vezes é muito chamativo e a pessoa presta só atenção no acessório e não no contexto, né? Inclusive na cor do fundo que eu estou fazendo na minha apresentação. O fundo é igual a cor da minha fundamental, roupa, sim. É fundamental, né? Então, essa adequação profissional é muito, muito, muito importante, pensarmos nas cores. E a valorização da nossa identidade, que é mais ou menos tudo isso que nós falamos, tanto do estilo, como do nosso tipo físico, como a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. Eu acho que é muito importante, e eu faço muito isso com as clientes que eu entrego a cartela, Maria Pia. A sua cartela é verão claro, mas qual é a sua identidade? E trazer as cores dentro daquela cartela que mais remetem a necessidade de identidade dela nesse momento. ¿Eh? Qué interesante. Ahí estás, digamos, cruzando dos grandes líneas dentro de la imagen, ¿no? Que es el estilo de esa persona que está expresado, digamos, expresando la personalidad, Sim. y el color, ¿no? Sim. Cómo se unen para criar Sim. uma harmonia. Muito, porque vai de encontro com a necessidade do momento, né? E eu percebo, eu sei a minha cartela há muitos anos, como você, mas sempre estamos usando as cores de maneiras diferentes, né? Porque um momento você está mais introspectiva, outra você precisa de mais agilidade, tá, 1000 projetos. Então, é muito importante usarmos aquela mesma cartela de maneiras diferentes. E isso, Maria Pia, nos traz um resserviço com as clientes que nós já sabemos a coloração dela. Aquela minha cliente que já sabe a cartela dela, eu posso fazer um atendimento online de como ela quer ser vista nesse momento, quais as cores daquela cartela que vão de encontro com o seu desejo de imagem. E podemos fazer trabalhos a cada 6 meses, a cada 1 ano, dentro do desejo de imagem. Então, as consultoras esquecem disso. Luciana, lo que estás diciendo es clave, es muy importante, y creo que es un poco el mensaje que queremos enviar desde EASI en esta parte académica, ¿no? Que estamos enfocando. Porque, bueno, supongo que en Brasil también pasa. Hay muchos lugares, centros que dan cursos muy cortitos y muy por arriba. O sea, se dedican solamente... Exacto, muy básico, a contar las estaciones. No todo el mundo profundiza sobre la profundidad del color, la intensidad, el contraste, un poquito por arriba y nada más. Y la verdad es que yo lo veo después cuando vienen de otras escuelas
y quieren tomar cursos más avanzados, les cuesta mucho seguir, porque no tienen esa comprensión. Não tem um embasamento, né? Não tem um embasamento da teoria da cor mesmo, antes da Y el coloração cliente pessoal. también lo siente, porque Sí. no se siente comprendido, le dice, pero le queda muy bien este color, no sé, fucsia. Sim. No me gusta, no me encuentro, pero sin embargo está en su paleta, ¿no? Y Sim. bueno. Mas não conversa com a minha personalidade e tudo, ok, não precisa. Então, isso é importante você aprofundar o atendimento, personalizar dentro daquele universo da sua cliente. E que isso você, o tempo todo nós mudamos. E que olhamos essa mesma cartela de maneiras diferentes a cada momento da nossa vida. Então, isso é muito importante trabalharmos dentro dessa perspectiva e dessa profundidade de conhecimento da cor. Isso Luciana, ¿y vos pensás que el color va cambiando de acuerdo a la edad también? Eu penso que a sua cartela não muda, mas as cores dentro daquela cartela que você usa, sim. Sí, ¿Cierto? ¿no? Son más suaves, ¿no? Más El otro suaves, día sí. estábamos hablando con Florencia Díaz, que estaba dando una clase de color, ella lo da muy, muy bien. Es la VP Education de nuestro capítulo. Y también se especializó en color, sabe muchísimo, Sí. investiga, estudia muchísimo. Y ella decía una cosa interesante, que cuanto más edad tenemos, se van suavizando los colores, Muito. la piel, es así, ¿no? E veja a Dominique Beck, que é Sim. uma experta de cores também e da ICI. Ela Sim, deixou sim. seus cabelos todos brancos, né? Exacto. E ela falou que continua usando a sua cartela, só que nas cores mais suaves e mais claras, né? Porque as muito escuras, ela não tem mais esses tons na beleza. Então, Claro. é o que eu digo, a gente repete as cores da nossa paisagem. Se a nossa Exato. paisagem cambia, eu tenho que acompanhar essa mudança, né? Claro. Então, a temperatura não vai mudar, mas a questão da harmonia, do contraste, o contraste muda. O contraste de uma pessoa jovem, de alto contraste, quando mais madura, fica menor. Então, temos que acompanhar. ¿Hay menor e dar contraste? harmonia. Sim, o Hay menor contraste contraste diminui. a mayor edad. Sim, Qué interesante. sim. Interesante. Há pouco contraste quando somos pequenos, né? Até uns Sim. 5 anos menos contraste. A idade da adolescência, um contraste que já vai ser para o resto da vida. E no final da vida, a gente diminui o nosso contraste. Qué interesante, qué interesante. Por isso que, assim, olharmos para o contraste, para a profundidade, é muito importante para a harmonia de cada beleza. Claro, ¿Eh? claro, claro. Sí, sí, totalmente. Bom, ¿Quieres que te haga algunas preguntas en el medio antes de que sigas? Me gustaría, podemos. o prefieres al final. Já estou terminando, são 2 ou 3 quieras. slides e Sí, terminamos. sí, tranquila, tranquila. A parte das harmonias cromáticas, é interessante também fazermos ensinar a nossa cliente como ela vai usar as cores na sua beleza, né? Não são todas as pessoas que vão querer usar uma combinação complementar, pessoas que gostam mais dos looks acromáticos. Então, eu gosto de investigar com as clientes, peço para que elas separem looks que elas gostam e looks que elas não gostam em harmonias cromáticas, para a gente entender como ela quer usar cor no seu visual. É só no acessório, quer usar color blocking, não quer usar cores, quer usar mais os tons neutros. Então é muito importante também personalizarmos como cada pessoa vai usar essas harmonias cromáticas. Mais ou menos quantias, mais alegres, gosta de estampa, não gosta de estampa. Então personalizar muito isso também, né? A parte de tendências, também tem pessoas que vivem, né? Que são pessoas que têm a sua loja, que vivem da moda e querem seguir tendências de moda. Então, nós temos essa pesquisa, né, do que é mais atual. Eu acredito que nesse momento as pessoas não estão preocupadas com tendências. As pessoas estão preocupadas muito mais com bem-estar, com autoconhecimento, autocuidado. Mas, num futuro próximo, se isso voltar, é um assunto a se incluir no seu atendimento. Tá? Sí, porque fíjate que cambió también toda nuestra forma de usar la ropa, ¿no? Sí, o sea, totalmente. ahora uno usa mucho menos ropa que Sim.
bolsos, não usa a carteira, não. Não, não, é muito mais aqui, a gente está usando muito, a máscara hoje está vindo como um acessório, né? A roupa que a gente, aqui em cima, né, o lenço, o óculos, um acessório, e é isso, né, que a gente tem usado mais. Então, a ideia é da gente trabalhar, então, as combinações, a personalidade da cliente, que tudo isso vai nos trazer uma harmonia melhor com a nossa personalidade, né? Acabei essa frase, espero que tenha escrito certo em espanhol, né? Uma frase Muchas gracias, sim. a frase da Coco Chanel que fala que a melhor cor do mundo é aquela que te queda bem, aquela que fica bem em você, né? Então, nesse momento de autocuidado e autoconsciência, nós consultores ajudarmos nossas clientes a descobrirem como elas usam cores, a sua personalidade e o que né, entra dentro da sua identidade, tanto como estilo como da sua beleza pessoal, é muito importante. Então, eu acredito que esse trabalho, mesmo com as clientes que você, consultora, já fez a coloração pessoal, ela sabe a sua cartela, você fazer esse trabalho de encontro, de autoconsciência para a sua cliente, que eu acho que ela vai gostar muito de participar desse processo de uma maneira, com esse olhar único, né? Isso vai ser muito interessante. Totalmente, totalmente. Sí. Qué increíble, no. Súper dinámica tu posición frente al color sí. y creo que rompes muchos mitos también, ¿sí? Muchos, sí. ¿no? Sí, gente que está con el cuaderno aferrada a una estructura dentro del color. Sim. É disruptivo. Disruptivo. Sim, é uma outra maneira de perceber, né, essa cor, E eu vejo que as pessoas nesse momento de pandemia, todas foram para o seu armário, organizaram suas roupas e estão sedentas por informações para si. Eu quero usar de uma maneira diferente, né? Eu vejo que é uma movimentação muito positiva das clientes querendo saber mais sobre si mesmo. Então, o foco agora a palavra da ordem é autocuidado, é autoconhecimento, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Mira, tengo algunas preguntas, están todos muy encantados con tu exposición. Ah, gracias. Sí, sí. Súper interesante. Acá Verónica Chud, que es una miembro fundador de Argentina Interior, le mandamos un beso. Hola, querida. Pregunta, Luciana, ¿estás usando el método de las 2 estaciones online? Não uso o método das 2 estações. O online eu tenho feito só esse trabalho do contraste, das cores universais e da personalização da cor, juntando estilo, cor, combinações. Tenho feito essa parte. Porque as 2 estações nós temos o problema da calibragem das câmeras que eu tentei, fiz várias tentativas e assim, de 40 testes, 30 davam um erro. Então, eu acredito que ainda não temos tecnologia para isso. Eu continuo estudando, mas eu vejo que ainda não é o problema da luz, o problema das telas, o problema da distorção da cor, né? Ainda é uma barreira para aplicarmos as 2 estações. ¿Y vos le mandas los requerimientos a los clientes antes de luz? Sí, tudo exatamente. Claro, 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 sí, sí. Bueno, acá Marcela Barbita también es una miembro que estuvo en la primera hora de Argentina Interior. Qué bom, obrigada sí, por estar sí, aquí la queremos muchísimo, es maquilladora, una excelente profesional. También te pregunta si le pide fotografías para evaluar, diferentes fotografías, actuales Sim, ou atuais. Por conta do contraste, eu gosto muito de pedir uma foto da adolescência de 15 a 20 anos. Uhum. E muitas vezes a pessoa está com uma cor de cabelo muito diferente. E daí trabalhamos um resgate de identidade.
Ah, E é interessante o trabalho, as pessoas súper começam a se interesante. enxergar de uma maneira diferente. ¿Cuántas fotos les pides en general? Ah, umas 5 ou 6 fotos é 5 o 6 perfeito. fotos. E a foto em preto e branco é importante, né? A foto em preto e branco para analisarmos o contraste. El contraste. Y le pides alguna parte, alguna recomendación del brillo que tiene que tener el Sim, dispositivo? para que a foto seja tirada sem nenhum filtro, que se a foto pudesse ser tirada na luz natural, né? Que Ajá, se tirar de uma câmera antiga ou de um celular usando um aplicativo que seja de ajustes manuais e não ajustes automáticos, né? Porque claro, hoje o grande problema, os grandes os celulares bons que é Samsung, né? Esses japoneses que tem agora, a foto é muito saturada. Então, por isso que sí. distorce tanto. Então, se puder baixar aplicativos, tem um aplicativo que chama Procam, que você consegue Procam, manualmente, isso, Procam, que você consegue fazer Procam. os ajustes naturais. Vamos a escribirlo para nuestras colegas. Procam, Sim, claro. Procam, ok. Importante esto, sí. Muito. Y entonces eso te ajusta el teléfono. Sim, pode se ajustar no telefone, sem problema nenhum. Ou Qué aquelas interesante. antigas câmeras ainda, sem ajustes Sí, nenhum, são as melhores. son las mejores, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, qué interesante, muy, muy interesante. Luciana, qué completo tu trabajo. La verdad que creo que desde el color tomás este concepto 360 que nosotros queremos fortalecer, porque nos Sim, parece que vos dijiste una cosa muy cierta, la gente no está tan enfocada en tendencias, sino en sentirse bien, en que esos sim, muito. colores le hagan bien, ¿no? Hay Sim, colores que realmente uno se siente incómoda. A mí me impresiona también la influencia de la cultura, yo estoy escribiendo algo sobre eso, muito. Sim, en los colores. muito. Si vos te fijas, hay personas en algunas culturas mayores que a cierta edad se visten de colores negros o Negro. oscuros Sim, directamente. sim. Y otras culturas mucho más abiertas y a donde se revaloriza la edad, E se eh, trazem mais colores. se pone muchísimos colores. Yo me acuerdo cuando era chica, me impresionaba cuando iba a Estados Unidos de ver gente de mucha edad, Idade idosa, ¿no? colorida. Sim, Muy colorida, y yo decía, sim. ¿cómo, no? Y aquí en Argentina en general es al revés, ¿no? La gente a más edad, más Mais discreta en los austero, colores. né? Sim, mais austero. Sí, sí. E se você pensar uma coisa que o nosso contraste diminui, cambia para menos com mais idade, e Sí, as senhoras mais de idade com cores muito escuras. Isso põe mais envelhecidas, mais pesadas muitas vezes. sí, totalmente, totalmente. Mas Bueno, tenemos diferencias con, por ejemplo, Argentina y Brasil con los colores, sim, ¿no? Ustedes em usan más Brasil, colores, útil. nosotros menos. Mas essa Sí, daí tem a ver com o clima do Brasil. Por exemplo, total. o sul do Brasil, que é mais frio, se usa Sí, menos cores. Nordeste, que é o tempo todo calor, muito mais cores. Então, muchos colores. tem o cultural e tem também a questão do conforto térmico da cor, Sí, né? sí, sí, Então, assim, absolutamente. cores é um assunto que se a gente começa a pensar no envolvimento da cultura, né, é muito incrível como cada país usa de um jeito. Sí, Até a história no Brasil tem muito a religiosidade pela cor, né? Tem o branco, que é a cor da paz, que é quem é adepto do candomblé. Então, cada dia da semana tem uma cor a ser usado. Então, ainda tem a história da religião, né? Dos ¿sabes qué? credos da cor. Exacto, me hiciste acordar, en ciencia política siempre estudiábamos un pensador que es Montesquieu. Él tiene un libro, lo escribió hace mucho, mucho tiempo, que habla sobre el determinismo geográfico, cómo la geografía nos determina, ¿no? Muito. Y bueno, se refiere a un montón de cosas y en una parte refiere al uso de la vestimenta, de los colores, estoy hablando de siglo XVII, ¿no?
Y increíble realmente. Como eso también nos influye, ¿no? Creo que son todas cosas interesantes para hablar. No existe hoy un espacio para que podamos conversar estas cosas, y sobre todo con una experta como vos. Y yo creo que hablando uno empieza a trabajar en su cabeza y a profundizar cosas. Yo te estaba escuchando y tomaba notas como si estuviera en tu clase. Que a gente vai abrindo a mente, enxergando de um outro ponto de vista, né? E esse momento também que todos nós paramos foi positivo no sentido de parar e pensar o que a gente faz, né? Como está sendo o nosso trabalho, como eu posso melhorar, que outra maneira de fazer. Então, que é importante, né? A gente sempre trazer isso. Por que eu faço desse modo? Por que eu trago esse conceito? E quais outros conceitos eu posso trazer? Exato, foi muito bom estar aqui. Foi um prazer poder dividir um pouco do que eu estudo e ver você tão, né, assim, a me abrir esse espaço aqui. Foi um prazer poder trazer essas novidades. E, claro, quanto mais novidades eu acredito que em pouco tempo vamos ter mais novidades em relação às ferramentas para se conseguir fazer, sim, dentro das 12 estações, um teste completo. Espero que logo a gente tenha condições de fazer isso. E vas a compartilhas com a Argentina Interior? Lógico, com certeza, com muito prazer. No va a ser la última vez que te invitemos, ¿eh? Fui muito grata. Va a ser un placer volver a tenerte y por favor compartinos esas novedades, porque de verdad yo creo que es un problema de trabajo, de productividad, sí, para muchos asesores que dicen, sí, ¿cómo no? Porque el cliente por ahí no quiere hacerlo personalmente justo en este momento. Aquí en Argentina estamos pasando por un pico de esta, sí, enfermedad, entonces es lógico, trae muchas inseguridades y muchas veces el asesor tampoco quiere. Sí. Entonces es un problema laboral, ¿no? Es un problema, sí, de productividad. Sí, así que me parece sumamente generoso de tu parte que nos compartas esto y les recordamos también que pueden bajar el libro de la Universidad de Palermo. Vamos a poner el link en la parte de arriba de la página de Argentina Interior para que puedan descargar el libro gratuitamente, que está en PDF, y está el artículo de Luciana Urlich que hoy nos ha comentado y compartido. Muchísimas gracias, Luciana. Gracias pelo convite, un prazer sempre estar contigo. Para mí también, para mí también. E obrigada a todos que nos assistiram, foi um prazer. Muito obrigada.